Olá, amigos do VRT. Sou Kátia Ferreira, estamos no programa Seu Espaço. Hoje estou recebendo Maria Silvia Quissotti, uma grande amiga, que é responsável pelo podcast Lovecast. Ok? Ok. Acertei, Maria Silvia. Lovecast é sempre um assunto que nos encanta muito. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Kátia. Muito obrigada, muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito interessante. Me conte uma coisa. Você que vem fazendo podcast há tanto tempo, né? Referenciando com os espaços ideais para um podcast, né? Como que você administra isso lá no estúdio? Como funciona o teu podcast? O Lovecast é um podcast de amor. Na verdade, é um propósito de vida que Deus me deu. Já papeamos sobre isso, né? E dentre muitas coisas que eu realizo no meu dia a dia, é o que eu mais amo fazer, porque a gente abre um espaço onde as pessoas podem abrir o coração, falar suas histórias de vida, contar como se sentem e também inspirar outras pessoas. Isso me traz muita felicidade, muito prazer. Interessante. E lá no espaço que você grava o podcast, vocês sempre recebem uma ou duas pessoas, depende do ritmo, vamos dizer, da conversa, né? E eu observo que vários podcasts têm, às vezes, um cenário um pouco fantasioso, ou então aquela caixa preta, e lá eu vejo que você tem sempre uma coisa mais colorida, mais ligada a essa coisa do coração, Sim. E do coração coreano também, não é? Sim. Como que é essa sua relação com a Coreia? Como que começou tudo isso? A vinheta do Lovecast é um coração com batimentos, representa os batimentos cardíacos, a cor vermelho e branco, com listras pretas, está relacionada diretamente com a logo do podcast e com a intenção que nós queremos passar. A minha relação com a Coreia do Sul começou em 2023, depois que assisti a série Sorriso Real, que mudou a minha vida. É um dorama, K-drama, né, que hoje é K-drama, que eu super indico para todo mundo, gente. Mudou tudo em mim, me ressignificou. Eu amo a Coreia e os K-dramas da Coreia porque eles, automaticamente, quando nós assistimos, há um resgate de si muito grande. Então, não tem apelo, as cenas não são pejorativas, as cenas, eles enfatizam muito nas cenas o respeito por si próprio, o respeito pelo outro, pelos pais, pelas pessoas que a gente ama, e eles têm sempre muito cuidado na hora de fazer as cenas. Então, é sempre um beijo na testa, é uma batidinha de mão dizendo que te apoia, é um abraço carinhoso e afetuoso, sem excessos. A Coreia ela é mais diferente do brasileiro, que é todo arreganhado, né? A gente é do beijo, do abraço, como a dona Edna acabou de falar que ela é. A Coreia ela é mais contida. Então, para um coreano te acolher, te abraçar, ele precisa confiar muito em você. De contrapartida, eles têm o respeito muito explícito. Eles fazem questão de ser muito respeitosos uns com os outros e mesmo com as pessoas que vêm de fora. Então, eu fui criada dessa forma pelos meus pais. E o que mais me encantou na Coreia, além, né, das histórias épicas, é, acima de todas as coisas, do respeito. Essa coisa do dorama, do K-drama, eu acho que é um espaço cênico também muito interessante, porque nós observamos que são novelas curtas, não é? Na sua maioria para assistir mais rapidamente, não é? Depende. Ou séries um pouco mais longas ou novelas mais curtas. Mas, como você comentou, é um espaço do conforto, talvez, um espaço da filosofia familiar ou pessoal. Eu acredito, eu sou crítica e eu tenho um quadro no Lovecast que fala sobre isso. Eu sou muito crítica com relação a assistir algo. Então, se eu sentar para assistir algo, eu quero aprender algo daquele conteúdo que eu estou consumindo. Nos K-dramas, o que eu mais gosto é que eles são muito realistas. Eles, óbvio, tem os fantasiosos, como todo lugar vai criar. Ficção. Precisa, né? É legal também. Mas o mais gostoso é que a Coreia traz com muita maestria, e a Netflix, né, transmite para nós com muita maestria esse conteúdo.
mostrando que sim, tem bullying por toda parte do mundo, mas que o amor é predominante, o respeito é predominante, as tratativas são predominantes, independente da época. Se a gente levar em conta que os nossos valores, os nossos princípios, eles são imprescindíveis para que a nossa vida ela flua leve, como tem que ser, Sim. né? A Coreia faz isso muito bem. Então eu gosto do conteúdo coreano porque ele não tem idade para assistir. Todo mundo pode assistir. Não tem um apelo de nudez, né? Não tem um apelo de beijos exagerados. Nem sensual, Nada. exagerado. Né? Eles nem sensualizam e eles também não normalizam as coisas. Sim. Então, o que eu mais gosto na Coreia, nos seus conteúdos em si, nos K-dramas, é que eles têm muito cuidado na hora de passar uma mensagem. Em cada dorama que você assiste, em cada K-drama que você assiste, vamos falar de Round Six, né? Eu sou anti coisas agressivas, mas um dia eu falei, tá bom, eu vou assistir, tá todo mundo assistindo, eu tenho que assistir de tudo para poder falar sobre. E esse K-drama, apesar de ter cenas violentas, porque tem o cenário que eles realizaram esse K-drama, foi para mostrar que há uma perda da nossa criança interior, há uma desvalorização muito grande daquilo que nós deveríamos preservar dentro de nós enquanto seres humanos. Eu costumo dizer que não é o mundo que está um caos, é o mundo de cada pessoa que se tornou um caos e as pessoas querem normalizar dizendo que é o mundo que está um caos. Exatamente. E nessa linha filosófica, nós observamos também que o espaço da internet, das redes e tudo mais, é um espaço que pode ser instrutivo ou pode ser nocivo. Já falava em outros programas que a tecnologia está aí para nosso acesso pleno e tudo mais. Porém, se você usa isso contra você, né, você acaba se machucando. Se você usa a seu favor, que é o que você está observando, que a Coreia aprendeu a usar isso ao favor de uma questão filosófica maior, não é? A Coreia é hoje reconhecida mundialmente como um país muito rico em tecnologia, se não for o maior. E eles tratam isso de uma forma muito inteligente, porque eles trazem em favor para aprender ainda mais sobre aquilo, mas também sobre nós. Quais são os nossos limites? Eu sou mãe. Eu não sou uma mãe que deixa meu filho no celular. Eu não sou uma mãe que deixa meu filho preso em televisão. Eu sou chata, eu sou insuportável como mãe. Porque eu acredito que nós temos que ser assim. Minha mãe criou 11 filhos. Graças a Deus, tinha que levar surra? Tinha, levava. Tinha que ficar no caroço de milho? Fiquei muito. Meus irmãos faziam, tá, gente? Eu só levava a culpa. Mas ela criou todos assim. Graças a Deus, todos têm uma vida confortável. Então, eu acredito que a Coreia faça isso muito bem. O coreano, ele é multifacetado. Ele pinta, ele desenha, ele cozinha, ele é modelo, ele é cantor, ele é fotógrafo, ele é dançarino. Os pais instruem desde muito cedo, né? Eu acredito que nós deveríamos ter também essa acessibilidade aqui dentro do Brasil um pouco maior, né? Fala-se tanto de direitos iguais, mas isso é pouco praticado. E a questão do espaço, eu volto a te dizer, você comentou na última fala a questão do bullying, né? A questão do bullying está aí, é mundial, e eu vejo muitos coreanos que são influencers, né? E você havia me comentado que queria comentar mais, ir mais a fundo num documentário que registrasse essa coisa dos influencers mediante essas filosofias coreanas e como isso poderia transcender, né? Eu acredito muito que quando a gente fala de influência, o maior influenciador do mundo foi Jesus Cristo. A gente não está falando aqui de religião, porque Deus não é religião e eu não prego religião longe de mim. Mas se a gente usar Deus, Jesus, como o maior influenciador e abaixo dele são os meus pais, para mim, a gente entende que quase não se tem influencer, vamos dizer, no mundo. Você falou um ponto que eu super concordo. As pessoas, muitas vezes, ao invés de usar a internet para levar uma mensagem de amor, uma mensagem positiva, as pessoas usam isso, muitas vezes, de forma oposta.
Falando de influência, eu tenho, graças a Deus estão vivos, pais maravilhosos. Então, influenciar para mim, influencer para mim, está além de números, não é sobre curtidas ou sobre quantidade de seguidores, mas qual é a minha cota de contribuição que eu deixo aqui na Terra? Conteúdo. Né? O conteúdo e o espaço da internet, que é um espaço virtual, né, que nós falávamos isso em off, o espaço da internet, que é um espaço virtual, muitas vezes ele é considerado como infinito, e não é. Bem limitado. Ele é um espaço finito, porque é o espaço da sua vontade. Então, da sua vontade de procurar aquilo, ou da sua vontade de aceitar o que está sendo oferecido. Ou aquilo que eu quero mostrar. Porque Exatamente. muitas vezes as pessoas mostram aquilo que elas verdadeiramente não são. Então, a internet camufla muito a verdade, se a gente for falar. Em tudo. Dessa forma. Né? Esses dias eu vi, fazendo já uma parte, existem filtros, vocês sabem, para as imagens, existem efeitos especiais que estão sendo usados largamente quando se fala internet. FCA. Exatamente, inteligência artificial, que nós já falamos bastante sobre isso. Então, você pode camuflar uma realidade. Sim. E o espaço da internet, ele cabe a estas variações. E quando cai na pessoa que é chamada de influencer, entre aspas, é mais ainda, porque ele acaba trazendo um repertório de atividades e do olhar dele, né? Sim. Que polui esse espaço da internet e bombardeia as pessoas. E precisa haver um cuidado muito grande, né? Depois dessa lei Felca, gente, que eu achei sensacional, eu acho que aparentemente parece que há uma limpeza organizacional nesse sentido. Por quê? Porque não é porque a internet, não é porque hoje virou muito acessível que é um conteúdo saudável, bom, que é um conteúdo limpo, que é um conteúdo que a gente pode consumir. Eu não deixo meu filho no YouTube, eu não deixo meu filho em celular. Tem um único jogo que eu jogo com ele que chama Brawl Stars, que é muito gostosinho, mas para ele jogar, às vezes eu deixo quando ele merece e eu jogo junto com ele. Porque sempre com acompanhamento. Sempre. É o espaço da internet com acompanhamento de uma pessoa maior de idade e mesmo para nós adultos, eu acho que é perigoso no sentido, o que você está consumindo dentro desse espaço da internet? Isso. Você me comentava que os influencers, a tua vontade de fazer um documentário sobre influencers, mostrando o que essa pessoa considerada, vamos dizer, um formador de opinião, o que ele tem na sua realidade e o que ele tem na imagem que ele mostra nesse espaço virtual, não é? As pessoas falam muito de bullying, né? Que eu sofro bullying, mas a pessoa que diz que sofre bullying, muitas vezes ela mesma faz o bullying. E aí, pegando esse gancho do influencer, isso acontece muito. Uma autossabotagem, talvez? Há uma perseguição muito grande dentro do meio, isso eu falo porque eu já passei por isso, gente, então eu estou falando com autoridade, que se você não segue a linhagem ou não faz o que o outro influencer quer, eles começam a disseminar ódio, não diretamente, mas indiretamente. É como se você tivesse que seguir um padrão. Isso. Eles começam a te perseguir. Então você não fez o que eu queria? Você não falou o que eu queria ouvir? Você não cedeu às minhas vontades? Gente, não é todo mundo, tá? Mas eu estou falando porque eu fui vítima do ano passado disso. Então, a gente vai detonar você. É a questão do cancelamento. Agora, vocês imaginem. Vamos levar para uma analogia. Não é nem a questão do cancelamento. Não. É assim, a Kátia, cheia de valores. A Maria chega e diz para a Kátia, Kátia, você vai ter que fazer isso aqui. Se a Kátia não quiser, gente, um exemplo, tá? Fazer, essa Maria, essa fulana, ela vai por trás dos bastidores, fazer de tudo para denegrir a tua imagem. Há uma perseguição interna. E ela começa... Um hater, vamos dizer assim. Hater interno, onde os próprios influencers que diz que sofrem bullying, estão fazendo esse bullying interno, usando pessoas, denegrindo a tua imagem gratuitamente. Manipular esse espaço virtual a favor de um interesse X. Para que seja feito exatamente as coisas como eles querem. Ou seja, se você não cede aos meus caprichos, porque eu estou escrevendo um livro sobre isso, você não me serve, então a gente vai detonar você gratuitamente.
O bullying, ele não é só na escola. O bullying, a mulher sofre muito bullying. Estávamos falando sobre isso, né? O bullying, ele acontece dentro da nossa casa. O bullying acontece entre os amigos. O bullying, ele se manifesta de várias formas. Então, por que eu estou falando de influencer? Muitas pessoas usam hoje a internet para pintar. Sou a melhor pessoa. Sou o melhor amigo. É um personagem. Sou o melhor ser humano. É um personagem. Quando está por trás das câmeras, é extremamente arrogante. Os valores não tem nenhum. Violentos, às vezes. Extremamente violento. Não honra pai e mãe. Já entrevistei gente assim, que partiu meu coração. Então, quando eu disse não aos caprichos, eu sou uma pessoa que eu fui criada com muito amor. Por isso que eu defendo tanto amor. Sim. Então, não adianta ninguém querer vir trazer coisa errada para fazer que eu não vou. Você já sabe como eu sou. A gente convive muito, né? Então. E aí eu passei por isso quando eu comecei a dizer não. Então, gente, saibam a importância dos nãos de vocês. Muitas vezes as pessoas que têm não sei quantos likes, não sei quantos mil seguidores, não é absolutamente nada daquilo que ela prega. E vão mais longe. Hoje em dia, pode-se comprar seguidores, curtidas, visualizações e tudo. Então, analisem bem no dia a dia quem são essas pessoas, qual é o conteúdo que esse influencer que pinta para você que é a melhor pessoa, será que ele é exatamente aquilo que ele prega? E tem isso também se reflete no âmbito profissional. Porque, por exemplo, às vezes o profissional está mostrando no Instagram pago, digamos assim, um personagem, né? Isso. Muitas vezes ele é a pessoa, vamos falar uma profissão X, vamos dizer assim. A pessoa fala, eu sou o vendedor, eu sou o melhor vendedor do mundo, eu faço tudo, eu aconteço, tal. E, às vezes, o histórico é comprado, os seguidores são comprados, todo o passado. Tem uma frase em arquitetura e de design de interiores que diz assim, comprar lembranças de família. É que como se você não tivesse uma família, como se você não tivesse um passado, você compra aquele passado, né? Sim, sim. E isso, vamos dizer assim, principalmente para o âmbito das artes, né? E das pessoas públicas, digamos assim, a gente vê que muitas pessoas, por exemplo, criam um personagem ao revés, né? Sim. Então, aquele influenciador que é o bad boy, ou a bad girl, né? Que mostra aquela imagem e tal. Quando você vai ver uma pessoa dócil, uma pessoa talvez extremamente tímida, extremamente, vamos dizer, frágil, sim, que se esconde atrás desse perfil, que é como se fosse o perfil que ele gostaria de ter nesse espaço virtual, não é? Usa-se muito, a gente fala do fake news, né? Eu mostro aquilo que eu gostaria de ser, mas eu não consigo ser. As pessoas falam tanto hoje em dia, gente, mais empatia, mais amor, mais isso, mais aquilo. Só que quando elas têm a oportunidade de ser esse amor, de ser essa empatia, elas são opostos. Alguém chega e fala assim, nossa, a Kátia fez isso. Se a pessoa é amiga da Kátia, eu sou assim, eu vou sentar com a Kátia e vou falar, Kátia, chegou isso, eu gostaria de conversar contigo, porque né, não é uma coisa legal e tal. Mas as pessoas, elas não fazem isso. Já acreditam, né? Já acreditam nesse espaço virtual. Se unem e começam a disseminar essa má informação, essa fake news, sem perceber que isso pode gerar não só constrangimentos, mas grandes problemas, né? Tem gente que pode se suicidar por causa de tirar a própria vida. Pode Tem tirar gente a própria vida. Você pode tirar o sustento, gente, de alguém, né? E lembro mais, tá? Hoje em dia, calúnia e difamação dá processo. Não. Exatamente. Hoje em dia, se você fizer, é só acionar advogado, notificação extrajudicial, se isso não parar, é processo nas costas. Então tenham muito cuidado daquilo que se dissemina, né? Exato. E justamente nesse ambiente, nesse espaço virtual, que estão sendo fomentados vários crimes, né? Em especial o feminicídio, que está aí em alto grau de, infelizmente, como diz a Cristina Carvalho Pinto, está além de uma epidemia, já virou uma endemia, e muito fomentado por esses haters e por essa questão do poder, né? E você sabe quem são os maiores haters? São pessoas próximas a nós. Sim. São pessoas que se dizem amigos.
que deita na sua cama, que você alimenta, que você acolhe. Pessoas que chegam se vitimizando. Gente, outra dica, quando a pessoa se vitimizar muito, vai procurar saber sobre, né? Porque existe o que acontece de fato, existe o personagem que eu estou vestindo, de ai, coitadinha. E a vitimização desse personagem, né? Desse personagem, o que potencializa ainda a fraude que essa pessoa está vendendo para você. Então, muitas vezes essa pessoa vitimista, ela vai te contar uma história muito triste, mas é triste demais. Ela não se dá bem com o pai e a mãe odeia ela, ninguém gosta dela, todo mundo é ruim, ela é a melhor pessoa do mundo. Isso. E aí você compra a ideia e você quer ajudar essa pessoa. Só que essa pessoa, ela vai pegar você e ela vai virar essa história, fazendo com que você vire o capiroto da história. Não, para vocês verem que esse espaço que virtual, que chamamos de internet, né? Vulgarmente, que internet é, na verdade, só o meio da gente atingir essa grande rede, acaba sendo bom, por um lado, que você tem acesso a várias coisas boas, mas se você fizer disso uma arma, digamos assim, você acaba sendo engolido por ela mesma. É um espaço extremamente doentio, se você não souber manusear. Exatamente. Assim, parece que abrir o coração para uma pessoa é você dizer assim, ó, me expõe na internet, hoje em dia tá assim. Mostrar fragilidade, né? Então, porque a fragilidade, na verdade, esconde personagem. Exatamente. Não é verdade? Acaba escondendo personagem. Então tem que ter um cuidado com essas coisas. E a mesma coisa eu falo sobre a inteligência artificial. Sim. Porque, por exemplo, quando você utiliza da inteligência artificial para te ajudar, para te auxiliar num saber que você já tem, num conhecimento que você já adquiriu, ou quando você, através da internet, adquire um conhecimento, como nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, falando sobre várias questões, é muito legal. Mas quando você é dominado pelo espaço virtual e faz disso um copia-cola, né? Você começa a copiar e colar coisas dizendo que são de sua autoria. Eu assisti... É um espaço perigoso. Eu assisti um dorama, um K-drama ontem, que eu vou indicar, inclusive, para você, para a Drica, para todo mundo aqui. Muito forte, muito pesado, mas muito realista. Onde foi disseminada uma falsa informação em que um bombeiro tinha fugido e colocou os subordinados dele para fazer o resgate, o atendimento de resgate. E aí houve uma disseminação de ódio, não queriam nem vender comida para essa família, chama Pinóquio, assistam, gente, tá na Netflix, assistam. Uma analogia à história da mentira, né? Não só isso, mostra a mentira e a verdade, ali é muito legal, assista. E aí, para dizer o que a fake news pode fazer, morreu esse pai e essa mãe tirou a própria vida, porque não suportou aquilo. Os 2 filhos cresceram sem os pais. Né? E o que isso quer dizer? Que do mesmo jeito que a gente usa a internet para ganhar o pão, honestamente, né? Para conhecimento, para salvar pessoas, para curar vidas, para transmitir conteúdos bons. Exatamente. Né? Você, com a sua idoneidade ou a sua maldade, pode salvar vidas ou pode destruir vidas. Então tem que ter muito cuidado, gente, com o conteúdo que vocês colocam. Se o coleguinha chegou, abriu o coração, dividiu uma história, talvez de muita dor para ele, e você não for capaz de ouvir essa história e guardar para você, pare na mesma hora e não ouça. Simplesmente seja íntegro e íntegra e diga assim, ó, eu não vou ser capaz de guardar isso daqui para mim, tá? Então não me conta. Né? Porque assuma que você é um fofoqueiro, uma fofoqueira, um mau caráter, uma mau caráter, e não ouça a história do coleguinha. Deixa esse coleguinha abrir o coração, ou essa coleguinha, para que realmente tenha a predisposição e a bondade dentro de si de ajudar o outro de alguma forma. E eu percebo também que esse espaço, essa blindagem de ser um espaço protegido em relação a crianças, adolescentes, né? E inclusive na disseminação de informações, ele tem que passar por um controle, como já está sendo feito, né, o controle das crianças e adolescentes no acesso, e também de nós adultos, nessa filtragem que você comentou, porque o filtro acaba sendo de cada um.
não é? Sim. Porque da mesma forma que você que está me assistindo pela internet, você que está assistindo o nosso programa Seu Espaço, que fala de espaços reais, virtuais e possíveis, inclusive até no metaverso, nós temos que tomar cuidado com essa qualidade do conteúdo. Nós somos responsáveis também pela qualidade do conteúdo que estamos produzindo, não é? Sim. Foi um prazer te receber aqui. Você vê que o tempo flui e a gente passa muito rápido. Nós falamos de vários pontos importantes. Eu queria só deixar uma mensagem para as pessoas. Claro. Dentre todos os espaços que a Kátia fala, pessoal, tem um espaço que ele é muito precioso, que se chama o nosso coração. A nossa mente, o nosso coração. Então tenham muito cuidado com aquilo que vocês alimentam dentro de si, né? A dor do outro nunca vai ser igual à sua e a sua dor nunca vai ser igual à dor do outro. E o tamanho do amor que você carrega dentro de si pode ser o amor que o outro não tenha. E tá tudo bem, porque como a Kátia falou, cada pessoa tem a sua forma de ver a vida e carrega a sua verdade. O que não quer dizer que a verdade da Kátia não seja verdade. O amor que ela carrega dentro de si. Então, cultive amor dentro do espaço de vocês que se chama coração. Eu tenho certeza que esse mundo que as pessoas dizem lá fora que não é um mundo bom, e ele é maravilhoso, mas ter um mundo dentro de si vai melhorar muito e você vai conseguir transcender isso para outras pessoas e ser responsável por o seu mundo se tornar um mundo melhor e, consequentemente, o mundo do outro também. E cada um é responsável pelo que cativa, como já dizia Saint-Exupéry, não é? No Pequeno Príncipe, e parece uma questão clichê, mas se você cuida do seu espaço mental, do sentimento, o seu espaço virtual, do que você consome na internet, do seu espaço físico, você vai estar conosco aqui, no seu espaço. Mais uma vez, todos juntos, nós vamos ao ar às terças-feiras, às 9 da noite, e às quartas-feiras, em reprise, às 9 da manhã. Até lá!